É, Boa noite, tudo bem, Homero? Tudo bem, Thiago? Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar melhor para vocês poderem fazer a reunião. Finalizei aqui agora. É, eu vou mandar esse link aqui para vocês, ó. É o link dos serviços que eu faço para a Aquila. Aqui tem a pasta do consórcio e aqui tem a pasta da Aquila. Aí na pasta da Aquila tem a pasta do metrô, que é essa pasta 1. Aí aqui tem todo o trabalho, tudo que foi desenvolvido está aqui. As entregas eu vou fazer nessa última pasta aqui, que é a pasta 6. Aí eu coloquei o nome estudo preliminar. Aqui tem todos os arquivos que vocês precisam. Aqui tem os arquivos em BIM, que são os arquivos que estão em formato SketchUp e em formato IFC. Eu vou abrir aqui para mostrar rapidamente. Aqui tem as fotos da estrutura do mezanino. Tem várias fotos aqui, daqui a pouco eu volto. Tem também da torre de macaqueamento, que eu fiz ela aqui agora, para ser melhor a escolha a tomada de decisão na reunião. Os quantitativos estão aqui. Os catálogos que a gente vai usar de macaco, de steel deck, de perfis, soldados e de perfil laminado que estão aqui. E aqui tem alguns arquivos de cálculos finais, aqui uns desenhos que abrem em AutoCAD e outros que só abrem no arquivo de cálculo do programa que eu usei. Bom, quando vocês abrirem essa pasta, vocês podem olhar primeiro no arquivo BIM. Esse arquivo SketchUp, provavelmente vocês não vão conseguir abrir porque precisa ter o SketchUp instalado. Se vocês tiverem instalado, vocês conseguem abrir. E o IFC, eu tinha falado para o Homero instalar esse programinha que chama OpenIFC, que ele é um programinha gratuito e limpo, assim, fácil de abrir, que é bom de ver. Então, dá para vocês poderem ver a estrutura, né? Não tem uma qualidade muito boa, mas dá para poder ver, mexer. E também a torre de macaqueamento aqui. Essa estrutura, ela não está totalmente redondinha, né? Eu preciso ainda considerar as cargas de escada nela, preciso fazer as fundações desses pilares do meio. Eu preciso verificar esses pilares, porque esses pilares, a estrutura que foi passada para a gente pelo Eduardo, ela só tem os dados de concreto e de aço do mezanino existente, que é desses 3 pilares para a esquerda. Daqui para a direita, esses pilares aqui, ó, não tem nos arquivos que eles passaram para a gente. Então eu não sei que armadura que tem aqui, eu não sei que concreto que é esse. E a gente vai precisar saber para saber se esse pilar aguenta, a gente não sabe a fundação, como é. Então a carga é muito alta, cerca de 50 toneladas aqui em cada um a mais e 100 toneladas no do meio. Reparem que esse pilar do meio que eu estou fazendo metálico, ele ficou bem grandão, ele tem 1,20 m de altura. E ele também está virado, né, para onde a inércia dele não está travada. Onde ele está travado aqui, ele está na região, a inércia dele está mais fraca, ele travou. Na inércia que ele está melhor e ele está livre, né? E esse aqui é porque eu calculei no TQS, depois que eu calculei todos esses perfis no TQS e tal, aí esse pilar aqui também foi calculado no TQS e ele jogou os momentos aqui e tal, e momentos altos. Fundação aqui também não está travada, né? Na fundação não tem como travar, vão ser fundações independentes, então aí ele ficou forte. Essa parte aqui é a parte que a cobertura espacial ela fazia essa inclinada aqui, né, até chegar nesse pilar, e aqui ela vinha aqui na altura do pilar aqui. Na visita que eu fiz, eu reparei que o mezanino existente e a altura desses pilares de concreto não era a mesma. Então eu estimei, eu medi com trena elétrica lá e tal, isso tem que ser verificado na topografia. Porque repare que a viga metálica principal verde aqui, ó, ela não tem muita folga. Então a gente precisa saber exatamente que tem a altura
da laje, e aí tem ela e, né, esse pedacinho aqui. Então eu deixei 7 centímetros de contrapiso. Então a gente tem que saber exatamente se isso aqui é 7 centímetros para regularizar com o mezanino existente. Então a gente precisa saber se isso realmente, qual que é a medida certa aqui na topografia, né? Também foi de olho os perfis que eu verifiquei lá na minha visita. Eu verifiquei porque não tem isso aqui na topografia, não tem nada de informação de altura dessa treliça espacial, nem das dimensões aqui das grelhas inferiores e superiores. Eu medi ele mais ou menos que ali esses perfis tinham cerca de 10 centímetros de diâmetro. Então foi assim que eu fiz e eles realmente passaram com a carga e tal, e até consegui chegar em umas cargas estimadas aqui de cerca de 15 toneladas. Eu não considerei esse apoio, porque eu queria saber com 4 apoios qual era a carga que uma cobertura dessa distribuía para os pilares, e é em torno de 15 toneladas em cada ponto. Então esses pilares aqui, ó, vão pegar cerca de 30 toneladas. Esses aqui também, esses aqui também. Foi assim que eu dimensionei também esses pilares aqui. Esses pilares aqui, todos os pilares e vigas desse projeto são soldados, eles não são laminados. Então, esse aqui é o CVS, o catálogo está lá na pasta. CVS de 55 por 40. Eu precisava de um pilar que não fosse muito alto, mas tivesse uma mesa com a largura suficiente para aguentar a viga principal aqui. Então, esse pilar aqui, ele tem uma largura de mesa suficiente para aguentar essa viga aqui, que é a viga mais alta, ela tem 1,10 m. Lá na minha visita, eu verifiquei que as vigas existentes aqui, elas estavam com 1,30 m de altura, do fundo da laje. Então, com a laje, 1,50 m de concreto. Então, não fiquei tão impressionado com esse 1,10 m, porque aqui está dando mais, inclusive. Então, assim, o fundo da laje aqui vai dar 1,10 m, né? Mais a laje aqui de 22 de steel deck e mais um contrapiso de 7 vai ficar ali, né? 29 mais 1,39 de topo até o fundo da viga, topo da laje a fundo da viga. Essas outras vigas aqui são secundárias, eu não tenho certeza absoluta que vai ser essa, pode ser que seja um pouco maior, mas essas aqui estão de 450, também são vigas soldadas, porque o que eu fiz? Eu fiz foi aqui, ó, aqui ele vai dar um momento negativo pelo próprio engastamento, pela própria ligação que eu vou fazer aqui. Então eu vou ter que colocar algumas armaduras aqui adicionais nesse local. E aqui também provavelmente eu vou ter umas armaduras adicionais por negativo, que eu vou deixar. Mas eu dimensionei essas vigas como biapoiadas. E aí, como a carga foi bem distribuída aqui, né, por causa do steel deck, elas ficaram viguinhas menores. Mas em relação a essas, elas estão pequenas, né, mas elas são vigas grandes também, de 45 de altura. Essas treliças aqui são treliças para a gente poder colocar placa cimentícia e fazer o fechamento, para acompanhar a reunião que eu tive com a Tayane e com o Homero, sobre fazer uma parede aqui, né, que igual está aqui, aí tem uma abertura de 1,50 m e uma parede de quase 2 metros de altura de bloco aqui. Então eu deixei esse espaço para ser como se fosse a verga dessa abertura, aí vai ter a abertura de 1,5 m, vai ter uma parede de 1,80 a 2 aqui, e essa viga está aguentando essa carga de um bloco de 19, pode ser até 14, mas considerei 19 aqui de 2 metros. Esses pilares aqui, eles são bem complexos porque a gente não sabe a posição deles na topografia. Fui eu que consegui identificar na visita que eu tive que isso aqui estava mais ou menos alinhado. Então, esse aqui tem que ser verificado. Esse aqui também. Bom, é isso. Aqui já tem também os stud bolts, eles estão aqui escondidos pela laje. Eu calculei eles, só que não deu para detalhar, e eu vou precisar de tempo para detalhar o projeto e tal. Mas como estudo preliminar, que aqui eu estou entregando como uma fase de estudo, acho que já está bem legal para vocês poderem validar com o cliente. Aqui no SketchUp a gente consegue mexer um pouco mais e tal. Eu fiz uma pequena alteração nas vigas principais, vocês podem ver que todas as principais estão em verde, só essa aqui que não está. Por quê? Porque essa aqui tem uma viga aqui, ó, que eu verifiquei em loco,
de mais ou menos 25 de largura por 1,50 m. Eu não sei se é 25 de largura, mas eu sei que esse pilar aqui tem 70 de largura. E ela estava assim, nos projetos que eu tenho de estrutura, dava para entender que era 25, mas não é certeza. Mas eu sei que pelo menos ela não chegava na metade, então ela não chega no 35, ela pode ter 25 ou 30 de largura. Então essa viga aqui não pode ser muito larga, porque senão ela não fixa, porque ela tem a placa, ela tem parafuso, ela não fixa nesses pilares aqui. Então eu não pude usar essa. Só que como aqui tem uma viga de concreto que pega a carga dessa mezanina de cá e essa aqui só pega metade da carga, eu consegui validar essa viga aqui de 70 de altura para esse local em específico para poder fixar ela nos pilares existentes, porque senão não teria como fixar. E essas aqui não teve jeito, eu já deixei elas mais altas. Tem pontos que elas têm uma folga, que elas estão com 60% de aproveitamento, tem pontos que está com 89, 90. E ainda vamos ter as cargas ainda de escadas, então eu imagino que seja essa aqui a mais indicada mesmo. Como eu falei, os pontos de macaqueamento são em torno de 30 toneladas aqui. Eu pensei na gente fazer o seguinte, são 24, nós temos aqui quantos rosas aqui? Quantos pilares rosas? Vamos contar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 24 pilares. Eu pensei em fazer 24 torres, né? No caso duplas, né? Foi uma ideia conjunta, eu e do Homero. Seriam 48 torres. Essas torres seriam fixadas aqui. Eu acabei de verificar que a carga é alta, tipo em torno de 50 toneladas. Quando você pega os 30, mais o vento, né? Mais o peso próprio, dá umas 50 toneladas que essa torre distribui no chão. Então vai ter que ser feita uma fundação aqui, um blocão de 5 estacas, imagino. Mas não aqui no pé desse pilar, mas aqui no meio. Por quê? Porque a minha ideia é não tirar, não apoiar o macaco direto aqui, ó, na cabeça do pilar, e sim nos nós mais à direita do pórtico. Mais aqui, pensando que essa cobertura esteja aqui. Não aqui exatamente, mas um pouco mais para cá, porque essa carga é distribuída, né? Isso aqui se transforma num colchão. Então essa carga é distribuída. Se você tira e coloca o apoio desse lado, não faz tanta diferença. Então eu pensei em a gente fazer a torre um pouco mais longe, né, da fundação desse pilar, e aí fazer uma torre para cada pilar desse. Eu contei pelo rosa aqui, né? Então seria uma torre aqui. Mas aí a hora que a torre ela macaqueia, que é o curso do macaco que nós vamos usar, que eu olhei, que eu já validei na Roadloft, que é a principal, que é de 50 centímetros, aí a gente precisa de uma outra torre para continuar o serviço. Então são torres, a ideia é fazer 2 torres por cada ponto. Então seria uma torre aqui e outra torre para cá, não muito perto das fundações dos pilares existentes. E elas podem ficar para fora. Reparei que pelas fotos que a gente tirou tem mais coisas aqui nesse link, né? Tem algumas coisas aqui de referências que eu fui fazendo e tem as fotos que eu tirei na visita. Então eu reparei que o nível da plataforma interna é diferente do nível da plataforma da calçada. Então a gente consegue, mais ou menos uns 2 metros. Tudo esses níveis eu estou olhando pelo que eu medi, com a trena elétrica lá, mas tudo isso tem que ser validado na topografia. Então eu vou chegar aqui onde eu quero mostrar. O nível da calçada é mais baixo que o nível da plataforma interna. Então a gente consegue, aqui dá para ver mais ou menos que essa viga aqui, ó, é o nível da plataforma. Então eu tenho uns 2 metros, cerca de 2 metros aqui de altura até a calçada, onde eu estou pensando em pôr as torres, né? Então eu vou sair, pôr as torres aqui, eu vou chegar aqui mais ou menos nesse nível aqui, mais ou menos no M, que não está aqui, né, os pilares lá embaixo, eles estão mais ou menos a 1,30 m do mezanino existente. Então eu vou fazer uma torre inicial aqui, e é a partir daqui que a gente vai macaquear, não aqui, né, mas lá na parte mais onde a gente vai macaquear a cobertura. E aí, essa parte de macaquear a cobertura, eu vou até abrir aqui o arquivo. Das torres.
Aqui no OpenFC já está aberto. Aqui no OpenFC também é bom para vocês identificarem os perfis. Se você clicar aqui, ó, aqui tem qual que é o perfil. Ó. Esse aqui é um perfil da Valorec, o catálogo está aí também na pasta que eu falei para vocês, na pasta de entrega, da entrega preliminar, estudo preliminar. Então, se você clicar aqui, você vê qual que é o perfil. Esse aqui é um perfil 88,9. Esses perfis não estão com folga. Eles foram calculados, recalculados e otimizados para que... Inicialmente eu tentei deixar com folga, só que aí estava dando uns 4 mil quilos por torre. Aí ia ficar inviável, porque 4 mil vezes 48 dá quase o peso do mezanino. Então eu fui otimizando até chegar nessa torre mais otimizada, usando perfis da Valorec. Esses perfis são tubulares, sem costura, só esses aqui que são laminados W, da Gerdau. E eu cheguei num peso de 2 toneladas, né? Então 2 toneladas vezes 48 torres, aí já dá quase 100 toneladas. E o peso do mezanino está 200 e quase 300, né? Que eu vou mostrar para vocês. Então esse aqui já está otimizado, já está uma situação melhor. Se você clicar aqui, você vê que esse aqui tem 48 milímetros de diâmetro, com por 5 de espessura. Esse aqui tem 38. Esse pilarzinho aqui, que é cada 50 centímetros, né, a gente vai fazendo um módulo desse aqui. As ligações ainda vão ser dimensionadas depois, né? Esse aqui está com 73 de diâmetro, aqui já é um maior, 88,9. Esse aqui é o inicial. E esses aqui são os módulos de 50 centímetros que vão ser colocados. Para vocês poderem entender melhor, eu fiz aqui uma imagem. Essas pastas estão lá no link, né? Eu fiz aqui as imagens, onde eu mostro aqui o desenho. E eu mostro aqui o primeiro, que é o que vai vencer os 6,10 metros, até chegar no nível da cobertura mais baixa. E esses aqui são os módulos de 50 centímetros, que são 13 módulos de 50 centímetros, até atingir o nível que a gente precisa. Existe uma folga aqui dos níveis, porque, por exemplo, não é 6,10, é 6,92. Por quê? Porque eu já deixei a altura do macaco, que é 82, da Rohde-Loff. Então eu fiz a torre com 6,10, já imaginando que vai ter um macaco de 82, para chegar no 6,92. Aqui ao final também, esse nível não é o nível final, é esse mais 82, que é o nível do macaco. Então sempre vai ter esses níveis de 82 aqui, menos 82 por causa da altura do macaco. Nas fotos também do mezanino, elas estão aqui. Tem várias fotos mostrando toda a estrutura que foi desenvolvida. Também tirei a laje para mostrar as vigas, né? E com os stud bolts aqui também, que são os acessórios para cisalhamento, para a laje trabalhar como viga mista, a viga e a laje trabalhar como viga mista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Tem sim, tem o quantitativo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, aqui no quantitativo eu expliquei a função de cada perfil para facilitar o entendimento de vocês. Então, tá aqui a função de cada um, qual que é o aço, né? Qual que é o aço. Esse aqui o único aço diferente é o das terças da cobertura, que é perfil dobrado. O restante é tudo perfil mais robusto, que atinge um peso total de 250 toneladas, né? No mezanino inteiro, com cobertura, com tudo que foi feito. A laje é uma laje da Polydeck, da ArcelorMittal, steel deck com 22 cm de altura, com o tipo da telha, a espessura da telha é 1,25. Aqui eu tenho o peso de telha, aqui eu tenho o volume de concreto da laje, porque ela é uma telha, né? Então ela não é 22 centímetros vezes o peso específico do concreto, ela tem uma variação, um volume útil. E aqui tem a malha, que vai ficar em cima dela, a malha de distribuição. E eu pus os itens não contemplados. Eu vou resumir aqui, que são as armaduras negativas, que eu vou considerar na laje ainda. A armadura de costura, que vai ficar nos buracos entre os stud bolts. Elas ficam acima das vigas metálicas. Eu já calculei elas, mas não deu para detalhar, não deu para mostrar nada. Os stud bolts também já foram calculados, não estão aqui. As ligações metálicas também não estão aqui.
A gente deixar claro que eu não tenho as informações ainda do volume do FCK, dos pilares existentes, nem da armadura, nem das fundações. Isso é importantíssimo para a gente poder finalizar o projeto, porque sem isso não dá para saber se isso funciona, se dá para colocar essa estrutura nesses pilares existentes. Não está inclusas também as fundações dos pilares centrais, que são em torno de 100 toneladas, aqueles pilares grandes de 1,20 m que eu mostrei, que eu ainda vou ter que fazer, nem os projetos das escadas. O processo de macaqueamento eu expliquei aqui sobre a questão da altura das torres, menos a altura do macaco, qual que é o do Rudloff. O catálogo do macaco do Rudloff também está lá na pasta catálogos. Aqui explicando aqui as alturas. Também tem uma taxa de aço total dessa estrutura, mezanina e aquela parte da cobertura, as treliças laterais, tudo dá mais ou menos 70 kg por metro quadrado de área. Essa aqui é o quantitativo preliminar de uma torre, também expliquei cada uma das funções aqui, qual o perfil que é de cada coisa. Cada torre tem mais ou menos 2 toneladas, então serão feitas 48 torres fixas, com fundação fixa, porque elas têm que aguentar 50 toneladas no chão. Então é um bloco, imagina um bloco de 5 estacas ali, um bloco forte para aguentar isso. Mas só vão funcionar 24 torres, mesmo que estejam 48 fundações e tal, vão ser só 24 torres funcionando ao mesmo tempo, simultaneamente. Porque depois que levantar os 50, e faz o prolongamento da outra e levanta os outros 50. E assim vai. Eu fiz para fins comparativos aqui, a estrutura das torres em torno de 100 toneladas. Como eu calculei um módulo ali da cobertura espacial, ela deu 24 toneladas naquele módulo. Se a gente tivesse que jogar toda a cobertura fora e fazer uma cobertura nova, eu teria que fazer mais 11 módulos daquele. Como tem 24 toneladas em média para cada módulo, eu teria aí 264 toneladas de aço para refazer uma cobertura nova. Então, é uma comparação com as 100 toneladas das torres de macaqueamento. Eu sei que se for desmontar a cobertura, vai aproveitar a cobertura, né? Mas às vezes não aproveita, a gente não sabe como que isso pode ser desmontado. Então eu até expliquei aqui que, por mais que seja pesada as torres de macaqueamento, elas são 2,5 vezes menos do que refazer a cobertura. E tirando que, né, a questão do trabalho, que a estação vai parar e tudo mais, né? Bom, as imagens do modelo BIM estão lá na pasta, as fundações para o apoio das torres ainda vão ser feitas, e os perfis metálicos das torres são da Valorec. O catálogo estão aqui. Então aqui na pasta tem as fotos, tem os arquivos BIM, todos os catálogos estão aqui. Esse aqui é o catálogo da Valorec, esse aqui é dos pilares acima dos pilares de concreto, que é o CVS. Aqui é o catálogo das vigas principais e secundárias VS, que é o catálogo da Steel Deck, e aqui é o catálogo dos macacos. Tá? Qualquer dúvida, hoje é quase 5 da manhã, pessoal, do sábado. Estou me esforçando pra caramba, tem vários dias aí dessa semana aí que nós estamos trabalhando no limite, mas espero ter entregado aí algo bom para vocês aí, para vocês poderem apresentar na segunda. E qualquer dúvida também na segunda de manhã a gente volta a se falar. Até mais, abraço.